Olá, eu sou o Júlio Emert e eu vou falar para você sobre mitigação de impactos. Obrigado por acessar o canal da School of Change Management. Então hoje eu vou continuar falando para vocês sobre impactos organizacionais. Só que como eu prometi no último vídeo, agora nós vamos falar sobre como que eu mitigo esses impactos, como que eu reduzo o efeito negativo, o efeito desses impactos sobre a minha organização, ok? Só lembrando, nós falamos que existem vários tipos de impacto. Impacto sobre pessoas, tecnologia, processos, sobre a estrutura organizacional, sobre a cultura e por aí vai. Então, o mais importante é, uma vez que você identifica esses impactos, né, então você vai listar esses impactos, você defina qual é a criticidade desses impactos. Então, você vai ter impactos que são pouco críticos, ou seja, afetam um número pequeno de pessoas, afetam um número pequeno de áreas, ou afetam um aspecto que não é tão relevante como você não ter um impacto financeiro, por exemplo, que é tão relevante, né? E você vai ter impactos que são super críticos. Então, por exemplo, se eu estou implementando uma nova ferramenta, se eu não treino as pessoas nessa ferramenta, ninguém vai saber usar. Eu perdi essa implantação. Não vai adiantar para nada eu implantar nova ferramenta se eu não ensinar ninguém a usar. Então, esse é um impacto super crítico. Uma vez que eu fiz então essa lista e defini a criticidade, né, eu vou priorizar, né, esses impactos de acordo, o tratamento desses impactos de acordo com essa criticidade. Então, quanto mais crítico, mais prioritário, mais importante para mim. Quanto menos crítico, menos prioritário, menos importante. Uma vez que você fez isso, você vai olhar impacto a impacto e vai definir quais são as ações. Então, o que você precisa tomar para remediar esses impactos. Tá? E aí, cada dimensão tem mais ou menos alguns tipos de ações que você pode fazer. Então, por exemplo, se eu tenho impactos que envolvem pessoas, tipicamente eu vou falar de treinamento, ações de comunicação, engajamento das pessoas, envolvimento das pessoas e por aí vai. Se eu estiver falando de processo, tipicamente eu vou ajustar o processo. Então eu vou ter que pegar lá procedimentos, papéis e responsabilidades, documentação de funções do cargo. Eu vou ter que pegar esses documentos e atualizar, por exemplo, esses documentos ou mudar a documentação de processo. O ponto é, se eu tenho, por exemplo, uma mudança de processo, ela pode também levar à necessidade de treinamento. Isso quer dizer, então, que o impacto ele pode ter mais de uma ação de mitigação. Então, esse é um ponto para a gente ficar bastante atento. Até aí, está relativamente fácil. Quando começa a ficar difícil? Quando existem alguns impactos que têm efeitos, que geram efeitos que a gente não consegue perceber de uma maneira muito clara. Um exemplo são os impactos classificados como sociotécnicos. Então, o que é isso? Eu tenho uma pessoa que fazia uma função que ela achava super importante, ou que essa função era super importante para a organização, e você muda essa pessoa para uma outra função. Quando você faz isso, de maneira prática, você não está criando uma situação ruim, no sentido que você mantém o mesmo salário, você cria, por exemplo, uma função que você tem as mesmas oportunidades de carreira, etc. Então, por si só, você não está criando uma situação ruim. Porém, como aquela função anterior ela tinha muito glamour dentro da organização, ou era uma pessoa que era muito conhecida por fazer aquilo, a pessoa vai se sentir extremamente incomodada com essa mudança. Bom, então, uma vez que eu identifiquei os impactos, defini as criticidades, defini as ações que eu preciso fazer para mitigar, e essas ações vão ser tipicamente relacionadas, como eu falei, treinamento, comunicação, atualização de procedimentos, etc., você fica só com a última parte dessa história, que é, ok, pegar tudo isso, definir responsáveis, definir data para esse negócio e acompanhar. Então, não existe aí nenhum bicho de 7 cabeças. O que você precisa, de fato, é contar com a sua experiência para ter certeza que você identificou o máximo possível de impactos. Como a gente falou no vídeo anterior, uma mínima mudança pode gerar um impacto. Então, é importante entender, tá? E uma última coisa, é fundamental você entender o que está por trás da mudança, que muitas vezes o impacto ele não é um impacto fácil de encontrar, porque ele é um impacto político, por exemplo. Ele é um impacto na agenda de um determinado diretor que queria, que está, por exemplo, concorrendo para um cargo de vice-presidente com outro diretor,
E se eu faço um projeto que beneficia o diretor A e não o B, eu acabo mexendo nesse equilíbrio político dentro da organização e isso pode gerar uma série de reações que a gente dificilmente identifica num primeiro olhar. Então essa é, vamos dizer assim, a grande arte por trás de entender corretamente quais são os impactos e conseguir mitigar esses impactos. Ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês por hoje. Qualquer dúvida, comenta aqui no vídeo. Entra no nosso site www.school-change-management.com.br ou acesse a nossa página lá no Facebook, school.change.management. Valeu, curte o nosso vídeo, brigadão, até a próxima, tchau, tchau.